Boa noite, consagração. Profetizamos conclusão, restauração e prosperidade. E declaramos que até aqui o Senhor tem cuidado de nós e que certamente nos dará vitória em todas as coisas. Queremos declarar, Senhor, que o que nós precisamos é da Tua presença em nossa vida. Vem, doce, querido Espírito Santo, e encha-nos com Teu poder. Encha-nos com a Tua graça. Visita-nos, ó Deus, visita-nos com Teu poder, no nome de Jesus Cristo. E eu oro, Pai, declarando um tempo de grande avanço nessa vida, de grandes conquistas, no nome de Jesus Cristo. Dá alegria, Pai, dá paz, dá saúde, dá força, dá ânimo, dá projetos novos. Coloca essa pessoa, Pai, em lugares que ela nunca pisou. Eu te peço, Pai, apresenta ela a pessoas que ela nunca imaginou em sentar na frente ou estar negociando com essa pessoa. Eu quero declarar, Pai, que a mão do Senhor está sobre ela. O Senhor está visitando sua casa e a sua causa, no nome de Jesus Cristo. Também oro para que toda dor nas pernas renda-se a Jesus Cristo, toda dor nos braços renda-se a Jesus Cristo e que haja cura na vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa. Chegamos ao 7º dia de consagração. 7 dias nós estivemos aqui orando às 6 e às 18 horas. Crendo, declarando, profetizando. E eu sei que um tempo de consagração é desafiador, mas você vai se alegrar muito com as respostas que você está recebendo do Senhor. Você crê nisso? Declare aqui nos comentários: estou recebendo respostas do Senhor para a minha vida, para a minha casa, em nome de Jesus. E eu tenho um desafio para você. Chegamos hoje no 7º dia do nosso propósito de consagração. Eu quero chamar você para mais 7. Aí você diz: mais 7, profeta? Sem quebrar? Sem quebrar. Se nós queremos mais, é para aqueles que querem mais. É para aqueles que querem um nível a mais. É para aqueles que estão buscando, sabe, realmente ter uma experiência com Deus. E nesses 7 dias de consagração que nós vamos começar a partir de amanhã, hoje encerra 7 dias, amanhã mais 7 dias, nós vamos orar por uma coisa. E eu não vou fazer essa oração só por você, eu vou fazer por mim também. Nós vamos orar para termos experiências e ouvir a voz de Deus. O que você acha? Para termos experiências com Deus e ouvirmos a sua voz. Quantos de vocês almejam por ter uma experiência maior com Deus? Você almeja, sabe, ter um encontro mais forte, mais próximo de Deus? Então eu convido você a mergulhar e aceitar esse tempo de consagração. Mas e o jejum, profeta? O jejum você faz se você quiser. O jejum você faz se você quiser. Eu vou ficar mais 7 dias sem açúcar. Fiquei 7 dias sem açúcar e aceito o desafio aqui diante de Deus e diante de vocês de ficar mais 7 dias sem açúcar. Aceito esse desafio. Porque assim como vocês, eu também quero mais de Deus na minha vida. Eu quero mais de Deus, eu preciso mais de Deus na minha vida. Até aqui o Senhor tem me ajudado, até aqui o Senhor tem me sustentado. Então eu lanço esse desafio para você e eu sei que isso no mundo espiritual é algo muito forte e Deus vai nos honrar. Deus me deu uma palavra para compartilhar com você. E a palavra é: será que nós estamos dispostos a dar a Deus mais do que livremente já entregamos e já demos a Ele? Porque Jesus disse uma coisa. Jesus disse: se você
quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aparentemente parece uma coisa assim fácil, claro que eu quero negar a mim mesmo, eu quero tomar a minha cruz, mas a cruz é sempre algo pesado. A cruz nunca vai ser leve. A cruz sempre vai ser pesada. Ela vai te desafiar. Eu assisti junto com a minha família o filme A Forja, um filme cristão, que fala de um jovem que teve uma experiência com Jesus. E ele passou por momentos na vida dele muito desafiadores, onde ele precisou perdoar, onde ele precisou se posicionar, onde ele teve que abrir mão de certas coisas. Inclusive no filme ele era apaixonado por videogame e, sabe, ele sentiu que ele era viciado naquilo e ele decidiu entregar a Deus, um jovem de 19 anos. Enfim, o filme é muito bom e se você não assistiu, eu aconselho você a assistir esse filme da Forja, porque você vai gostar muito. Eu e a minha família estávamos assistindo e eu vi que todos nós passamos pela forja de Deus. Só que a forja de Deus a gente não vai passar uma única vez na vida. Para todo o crescimento que Deus Ele quer trazer na nossa vida, nós vamos passar por uma forja. Nós vamos ter que abrir mão de certas amizades, nós temos que sair de alguns lugares, nós temos que levantar de algumas mesas. Precisamos levantar de algumas mesas, devemos parar com certas coisas, ou seja, na vida, toda vez que Deus quiser levar você para um lugar maior, quiser levar você para um ambiente maior, para coisas novas, você vai ter que abrir mão de alguma coisa que pode estar sendo até, sabe, como uma âncora que está impedindo você de desarpar para o seu destino. Nós precisamos entender que Deus, Ele tem reservado promessas para a nossa vida. Promessas que têm o meu nome, promessas que têm o teu endereço, promessas que Deus tem reservado para nós. Mas a cada momento da nossa vida vai ter algo a largar no caminho, vai ter algo a soltar nas mãos. Nós, se queremos ter uma experiência com Deus na nossa vida e queremos viver o extraordinário, nós vamos ter que aprender a soltar coisas que a gente não quer soltar. Entregar a justiça para Deus. Você pode ter enfrentado uma grande injustiça na vida, você pode ter sido perseguido na vida, você pode ter sido traído na vida, você pode ter sido abandonado na vida, você pode estar se sentindo assim desamparado por um monte de gente. Deixa eu lhe dizer, quem sabe é esse o tempo que Deus está preparando para forjar você. Esse é o tempo que Deus está preparando você, sabe, para viver coisas maiores, para viver coisas grandes que o Senhor tem reservado. E se nós não aprendermos a vencer os desafios que são impostos para nós na nossa vida, e aprendermos a confiar em Deus e tendo discernimento, porque isso é muito importante, tendo discernimento, no caso desse filme da Forja, o moço do filme, o personagem principal, ele discerniu, sabe, que Deus estava querendo tirar dele aquele vício dos jogos. E eu fico imaginando, sabe, na nossa vida muitas vezes, Deus vai nos pedir, não é isso, Deus vai nos pedir outra coisa. Deus vai nos pedir, sabe, para falar cada vez melhor, não falar palavrões, você se portar melhor, ser um pai melhor, uma mãe melhor, tirar mais tempo para Deus, se dedicar mais a Deus, servir bem, inclusive aquelas pessoas, sabe, que são arrogantes, aquelas pessoas prepotentes que parece que elas não são pessoas fáceis de lidar. Deus pode estar querendo que você trate ela bem, trate ela com amor, trate ela com paciência, mesmo ela sendo ruim para você. Mesmo ela sendo arrogante com você, mesmo ela sendo prepotente, mesmo ela
com ares de orgulho. Ei, aprenda a confiar em Deus. Aprenda a confiar em Deus. Aprenda a depender de Deus. Aprenda a se permitir ser moldado pelo Espírito Santo. E o próprio Espírito Santo, ele vai começar a pedir coisas que estão travando você. Se você passar um tempo em oração, você vai entender o que Deus vai pedir de você. Você vai entender o que Deus vai dizer para você mudar, o que Deus vai pedir para você largar. Mas quando então você tiver vitória sobre aquilo que Deus disse para você largar, eu creio, você vai entrar num tempo sobrenatural na sua vida. Você vai entrar num tempo de oportunidade, num tempo de grande prosperidade, de bênçãos, de muitas bênçãos na sua vida. Talvez você tenha que perdoar uma pessoa que fez o mal para ti, que fez o mal para tua casa, uma pessoa que te roubou. Com tanto esforço, você trabalha, você se dedica, essa pessoa roubou você, ou essa pessoa te decepcionou ao extremo, e você não sabe o que vai fazer, não sabe como se posicionar, você não sabe como, estar diante dessa situação. E eu quero declarar em nome de Jesus, Deus está trabalhando na tua vida, ouça o Espírito Santo. A Bíblia diz, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus está falando contigo. Tem alguma coisa para você largar? Você sabe que, olha que interessante, eu gosto muito, de uma sobremesa, pode ser bem pouquinha, e eu tenho tentado já faz muito tempo diminuir o açúcar. E quando eu entrei nesse propósito, 7 dias sem o açúcar, eu pensei assim, não, é fácil, vou conseguir, porque eu já tentei várias outras vezes ficar sem o açúcar e já consegui ficar vários dias sem o açúcar. Só que é coisa mais incrível, gente, é uma coisa assim, claro que temos explicação para isso, porque a gente sabe que é espiritual, mas se eu não tivesse de jejum, eu acho que eu ficaria 1 mês sem açúcar. Mas como eu tô em jejum, foi muito mais forte o doce, E é difícil você ficar sem o açúcar. No entanto, eu estabeleci um compromisso com Deus, tanto do meu outro jejum, do propósito 40 dias, quanto esse jejum do açúcar, e fiquei firme, e quero agora ficar mais 7 dias. Aí você diz assim, puxa, mas isso é um sacrifício? Não, não é um sacrifício. Isso não é um sacrifício, isso é um propósito, isso é um voto com Deus, Isso é uma coisa assim que mexe no mundo espiritual, e eu posso abrir mão disso sim, porque Deus abriu mão do seu próprio Filho por mim, e eu posso usar como uma prática espiritual na minha vida, sim, essa ferramenta maravilhosa que se chama o jejum. Estamos nesse tempo de consagração, onde eu creio que Deus está trabalhando na nossa vida. Amém? Deus está trabalhando na nossa vida, e se Deus está me pedindo isso para o tempo que eu estou para viver, então vamos lá, vamos entrar firme no propósito e Deus vai honrar. É nisso que eu acredito. Amém? É nisso que eu acredito. Por isso, eu digo a você, se o Espírito Santo disser para você abrir mão de alguma coisa, e não for uma coisa prejudicial, ao próximo, nem para você, saiba que é bênção para a tua vida, é Deus querendo lhe conduzir a um novo tempo, a coisas maiores. Deus pode estar querendo pedir algumas coisas de nós para nos levar para um lugar diferente, para um lugar melhor. Amém? É nisso que eu creio, e eu deixo essa palavra ao teu coração. Glória a Deus. Eu quero rapidamente aqui dar um testemunho para a glória de Deus. Deus tem feito coisas maravilhosas, e a Simone, ela mandou o seguinte testemunho para nós. Profeta, há 2 meses meu sobrinho de 11 anos foi diagnosticado com leucemia. Coloquei todos os dias em suas orações pedindo a cura. E hoje ele recebeu alta do hospital e os exames estão ótimos, ele está curado. Deus é fiel. Obrigado, profeta, por ser um mentor e por nos trazer orações de conforto, bênçãos e cura. Que Deus abençoe sua família. Amém. Glória a Deus.
cura de leucemia. A Deus a glória, a Deus o louvor. Aleluia! Como Deus é incrível, como Deus é maravilhoso. Louve a Deus. Você que está aí junto comigo, louve a Deus, adore o Senhor, diga um aleluia. Já falei para vocês que aleluia significa louvado seja Deus. Dê um aleluia aí nos comentários. A Deus toda a glória, Jesus Cristo está vivo e nós cremos em suas promessas. Amém? E quero pedir a você que está aí, me ajude a compartilhar essa oração, essa palavra também que foi compartilhada aqui. Manda para 7 pessoas aí, manda para os teus amigos, para os teus parentes. E um detalhe, Deus pediu para mim o açúcar, tá? Mas talvez para você ele peça outra coisa. Talvez ele peça para você ter mais tempo de oração, ou orar até comigo às 6 da manhã, às 18 horas. Eu não sei o que Deus vai pedir para você. Talvez Deus peça, sabe, para você falar um pouco menos. Não totalmente, mas um pouco menos. Tudo que você ouvir que Deus pedir para você, eu creio que esse é o seu tempo de consagração. Só que tem um detalhe. Não faça um propósito que venha lhe prejudicar ou que venha prejudicar outra pessoa. Certo? Sabe por quê? Porque às vezes algumas pessoas fazem um propósito de consagração ou de jejum, só que às vezes a pessoa tem um problema de saúde, ela não pode ficar sem comer algumas coisas, então não faça assim, ok? Aí você diz, mas profeta, como é que eu vou me consagrar se eu não puder fazer um propósito assim de jejum? Você não entendeu ainda que até um tempo maior para Deus é consagração? Até um tempo maior que você dedique para Deus. Você está acostumado a dedicar 20 minutos para Deus do teu dia. Tenta dedicar 30 minutos, 35. Vem nas orações aqui. Faça isso, sabe? Tem coisas que às vezes a gente quer fazer assim muito forte, depois não aguenta e quebra o propósito, né? Ou se prejudica, porque às vezes a pessoa trabalha no sol, tem que comer. Sabe, eu tinha uns amigos lá no sul, que eles trabalhavam no campo e eles precisavam comer. Então eles diziam assim, profeta, é difícil fazer jejum porque a gente tem que trabalhar no campo o dia inteiro. Eu disse, eu sei. Mas daí eu dizia sempre para eles, faz o seguinte, abre mão do refrigerante, né? Ou abre mão do doce, come só o doce na janta, né? Não precisa deixar de comer o restante. Cada um sabe de si. Quem não puder, só ora, só dedica um pouco mais para Deus e ponto. E se você tem problema de saúde, aconselho você a só orar, tá bom? Aconselho você só orar ou procurar um profissional, um médico aí para lhe ajudar, ok? Muito bem. Deixa eu falar rapidamente do meu livro, Café com Jesus. Eu tenho falado muito desse livro, inclusive eu tenho orado para que as pessoas, sabe, não só comprem um livro, mas eu tenho orado para as pessoas lerem todo ele. Porque tem tanta preciosidade aqui nesse livro que vai te ajudar. Aqui tem o versículo bíblico, as direções. Aqui você vai fazer a sua própria oração a punho. Você vai pegar uma caneta e você vai fazer aqui a sua oração. Aqui você vai orar comigo, tá? Cada dia uma palavra profética para a tua vida, para te abençoar. Você pode adquirir lá no meu site www.profetavinicius7.com.br. Amém? E ore por nós. Estamos hoje com programa na Rede TV, programa na Bandeirantes, programa de rádio. E ore por nós aí para que Deus nos abençoe e nos ajude a cobrir aí todos os nossos desafios, porque não são poucos, mas Deus até aqui tem nos ajudado. Amém? Ore por nós. Porque Deus não dá um fardo maior que a gente não pode carregar. Não é verdade? Deus não dá um fardo maior do que a gente pode carregar. É isso que eu acredito. Amém? E quero convidar você, agora domingo, nós vamos ter o Domingo da Exaltação. 9 horas da manhã, Avenida Aruanã, número 120. Te organiza e vem para cá. Domingo, 9 da manhã. Vai ser incrível. Vai ser uma grande bênção no nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer aqui Eu sei que eu falei aqui sobre entrega, bastante sobre entrega, sobre jejum. Mas eu quero estar jejuando por vocês nessa semana.
Eu quero estar jejuando por vocês. Aí você diz assim, mas profeta, e a gente não vai jejuar? Deixa eu jejuar por vocês essa semana, eu vou estar em jejum por cada um de vocês. E sabe o que você vai fazer? Você vai estar nas orações comigo. Amém? Você faz o compromisso de estar nas orações. Eu vou estar em jejum por você. Amém? Vamos fazer assim. Eu estou sentindo que eu tenho que colocar você também nas minhas orações. Então, essa semana, só me acompanha nas orações aqui nos próximos 7 dias. Deixa o jejum para mim. Deixa que eu jejue e oro. Amém? Eu vou estar me colocando diante de Deus em favor de cada um de vocês. Certo? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91. Diz assim, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Cai 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada, nem o mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você, te abençoar. Coloca teus pedidos de oração aqui nos comentários. Amém? E amanhã vamos começar esse tempo de consagração. Vem na oração, porque vai ser incrível em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, visita cada pessoa que está orando junto comigo agora. Eu sei, Pai, que teu poder está aqui. Toque-os com teu poder agora. Que a presença de Jesus envolva essa casa, a presença de Jesus envolva esta família. Meu Deus, e que os laços de amor, de fraternidade, os laços de família sejam fortalecidos pelo Senhor. Que todo tipo de ressentimento, de mágoa, de rancor, de raiva, tudo isso renda-se ao poder de Jesus Cristo. E essa pessoa, Pai, que tem estado deprimida, que tem estado triste, ansiosa, com seu coração enfraquecido, diante de tantas adversidades, eu oro para que ela receba a força do Senhor agora. A força do Senhor venha sobre ela. Meu Deus, dá um novo ânimo para essa pessoa. Aquele que está na cama, aquele que está abatido, aquele, meu Deus, que está numa situação difícil. Levanta ele, Pai. Levanta e eu te peço, Pai, que com braço forte o Senhor retire essa pessoa de toda a adversidade. Eu oro agora, Senhor, por toda pessoa, meu Deus, que acabou se enroscando em uma situação da vida e não consegue sair, não consegue ter vitória, não consegue se libertar, não consegue vencer essa adversidade. Eu oro para que o Senhor abra um caminho novo para você, o Senhor abra uma porta de saída e o Senhor te tire de toda situação impossível. O Senhor te tire de todo lugar aonde não há saída. Que o Senhor abra uma saída para ti. Que o Senhor intervenha na tua vida e que você seja visitado e visitada para a glória de Deus. Ser tocado pelo poder de Deus. Ser tocado agora pela ação do Espírito Santo de Deus. Ser tocado, ser visitado agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Eu oro, Senhor, para que a tua mão de poder venha sobre a vida dessa pessoa. Eu oro para que o Senhor traga o extraordinário para a vida dessa pessoa. O Senhor traga
aquilo, Senhor, que só Tu podes trazer, Pai. No nome de Jesus Cristo, eu oro para que a vida do Senhor se manifeste, a graça do Senhor se manifeste na vida dessa pessoa e que o Senhor traga paz, o Senhor traga alegria, o Senhor traga vitória, o Senhor traga saúde, todo aquele que está doente fisicamente, emocionalmente, seja livre, seja liberto no poder e na autoridade de Jesus Cristo, seja livre. Que o Senhor te toque, que o Senhor toque tua vida, que toda dor de cabeça renda-se a Jesus Cristo, toda dor na coluna renda-se a Jesus Cristo, toda infecção, inflamação, alergia renda-se a Jesus Cristo. Também oro, Pai, para que o Senhor abençoe a vida de cada empreendedor, a vida de cada líder, cada pessoa que está sendo desafiada, Pai, num novo nível, que está acessando novos lugares, novos ambientes, que está, Senhor, entrando numa oportunidade que o Senhor abriu para ela. Capacita ela, Senhor, dá vitória a ela, abençoa ela, a sua casa, Pai, e abençoe os sonhos, Pai. Cada pessoa que tem um sonho em particular aqui, Senhor, honra com bênção, com graça, com céus abertos e com favor divino. Senhor, abre os céus sobre nós e traz as Tuas promessas à nossa vida. Nos rendemos a Jesus Cristo, ao Seu poder e à Sua palavra e damos bem-vindo ao Espírito Santo. Amém e amém. Amém, gente querida. Glória a Deus. Toma posse da bênção do Senhor. Compartilhe essa oração com outras pessoas e amanhã vamos começar esse tempo novo de consagração por experiências com Deus e também para ouvirmos o Senhor. Que Deus te abençoe. Não esqueça de compartilhar. Amém? Que Deus te abençoe. Até mais. I